mais que eu tente parar, às vezes eu não falo tanto de Boruto aqui, vocês sabem o meu motivo. Pelo fato de eles fazerem aquele trabalho mais diferente no anime com relação ao mangá, e por mais que dizem que é um trabalho do Kishimoto de fazer algo diferente para a obra. Em entrevista lá na França, o Kishimoto acabou soltando umas coisas que o pessoal que gosta de Boruto ficou meio com o pé atrás dele agora. Porque se você achava que ele cuidava de todos os detalhes principais de Boruto, parece que é só isso que ele faz mesmo, galera. Então fica aqui nesse vídeo pra você entender o que tá acontecendo. Em 2017, Boruto Naruto Next Generation trazia a promessa de trazer a continuidade de uma nova geração de ninjas. Por mais que eles ficassem presos sempre a qualquer problema sério, o Sasuke e o Naruto tinham que resolver o problema. Claro que com o passar das histórias, muita coisa aconteceu e o Boruto agora tá passando o cerol em muita gente ali na obra. Tudo bem que ultimamente ele ficou presinho da Silva, mas foi pro Shilindró no anime. Mas isso eu não quero trazer aqui agora, galera. É simplesmente o fato de quem é o verdadeiro roteirista da obra de Boruto, galera. É o Kishimoto? Bom, recentes entrevistas lá na França, que o Kishimoto e o Ikimoto, que é responsável pelo traço, né? O Ikimoto, desde o começo da obra, foi responsável por fazer esses traços maravilhosos do anime de Boruto, que tá muito legais, né? Do mangá, né, em si. Foi revelado que não é só isso que o Ikimoto faz, galera. Na verdade, ele trabalha com quase toda a parte da obra de Boruto. Isso mesmo que eu tô falando pra vocês. Por quê? Quando começou a obra, o Okio Kodaki era o roteirista da obra e o Mikio Ikimoto estava fazendo toda a ilustração. Kishimoto ficava na parte mais de supervisão do mangá, via lá se tá tudo ok e ele liberava, dava aval. Por que isso? Porque na época ele estava ocupado com outro mangá, que é o Samurai 8, que é um mangá que não foi muito pra frente não, só deu alguns capítulos, uns 48 capítulos e acabou sendo engavetado, tá? Em 2020, por alguns problemas internos, o Kodaki acabou saindo fora do roteiro e o Kishimoto decidiu tomar a frente dessa parte. Essa época era em que o Ishiki estava sendo derrotado pelo Naruto e o Sasuke. Então, a partir dessa parte, todos os fãs acreditavam que o Kishimoto estava fazendo o roteiro e o Ikimoto fazendo normal os traços dele. Em entrevista, ele simplesmente falou com estas palavras: com relação a Boruto, eu não tenho tantas preocupações, porque eu faço só os traços. Ele disse que fazia só as partes mais principais, né, da obra desde o começo. Geralmente o mangaka sabe para onde vai seguir a história. Geralmente eles fazem só os traços principais. E o resto, com este esqueleto, o Ikimoto podia trabalhar. E pelo que a gente percebeu, ele tem carta branca para fazer o que ele quiser. Então aí no finalzinho dele fazer um Nemo, né, e a obra quase finalizada, ele entrega no final do mês pro Kishimoto dar uma avaliada. Se ele teve aval, vai pra frente e acabou. Ou seja, galera, a gente pode dizer por essa declaração que o Ikimoto é o responsável pela obra do Boruto como um todo, né? Só as partes principais. É como se o Kishimoto ainda tivesse só como supervisão e colocado alguns pontos importantes ali pro Ikimoto tá ligando. Galera, você acha ruim isso? Bom, se você tá feliz e tá tranquilo com o mangá, o caminho que ele tá se dando até agora, você não precisa ficar nervoso com isso, entendeu? Como alguns fãs estão ficando nas fandom de Boruto. Porque assim, se tá entregando bem, então o Ikimoto, assim como o Kishimoto está satisfeito, eu acredito que muitos fãs estejam. Eu voltei a ler o mangá para trazer coisa para vocês assim. Confesso que ainda não estou trazendo nada, mas vou voltar a trazer coisas de Boruto para vocês. Mas com relação a isso, eu entendo a preocupação dos fãs, porque se o Ikimoto é o que está responsável por isso, por que o Kishimoto não falou antes e simplesmente disse que ele estava à frente de tudo, entendeu? Eu acredito que no meio desse caminho, trabalhando com uma pessoa que é o desenhista e o cara tá mostrando desenvolvimento legal para os personagens, está trazendo um bom retorno com os fãs da obra, eu acredito que o Kishimoto ficou mais à vontade para tentar fazer alguma outra coisa e deixar isso nas mãos de alguém que ele confie, entendeu? Então eu não vejo muita preocupação com isso. Ikimoto também foi perguntado algumas coisas, né, com isso, e é aí que nós descobrimos que a Ada e o Daemon foram criações dele. Ele criou isso pra obra. E vocês sabem o impacto que esses dois personagens já fizeram ali. Pô, a Ada mudou totalmente a cabeça do pessoal de Konoha, do mundo ninja ali, e nem preciso falar pra vocês que isso deu um impacto muito grande, totalmente diferente pra obra. Ele moldou o que tá acontecendo agora em Boruto. Então se você achou ruim ou se achou bom, eu acredito que isso deve ter irritado mais os fãs, entendeu? Porque esse é um poder de decisão muito grande, muito mais do que simplesmente podia estar só nas mãos do Kishimoto. Por essas declarações, foi comprovado que o Kishimoto queria para a obra era totalmente diferente do que o Ikimoto está fazendo. E o Kishimoto está fazendo um joinha para isso. Pensa o seguinte, se desde o começo o Kishimoto estava fazendo um negócio que ficava amarrado sempre ao Sasuke e os jutsus inexploráveis que ele tinha, que eram indestrutíveis, o cara era praticamente roubado.
E o Naruto ter na Cube sempre? Isso eu acredito que atrasava a obra como um todo, porque você queria ver a nova geração, os novos ninjas, uma tecnologia embutida ali que ficou esquisito, e tipo assim, isso não estava casando bem com a história clássica, entendeu? Na verdade. Com isso, eu entendo por mim, nessa parte em que o Ikimoto quis arrancar fora tudo isso e fazer realmente a nova geração exercer o papel dela. Por mais que alguns personagens ainda estão de escanteio. Mas, pra você, eu quero que você deixe, comenta aqui. A obra, depois que isso, você agora, com essas conclusões, você sabe que Kimoto que está fazendo essas mudanças. Você ficou feliz? Você tá feliz com realmente o nome Boruto Naruto Next Generation ser realmente a nova geração lutando? E deixar de lado o passado, simplesmente trazer os antigos, só trazendo uma filosofia, umas técnicas, usa essa técnica que vai te ajudar. Você pode ver na entrevista, o Ikimoto falou, estou na posição de fazer a história sozinho. Então ele é o roteirista e o desenhista. Ele está mudando pontos chaves. E isso está fazendo a história culminar num caminho diferente. Agora, a pergunta que eu falo pra vocês, será que ele tem tudo na cachola que pode acontecer? Porque quando alguém muda muito a história, ele deve ter um esqueleto do que vai acontecer lá pra frente. Porque até mesmo a participação do Kashin Koji foi renovada. Então, o que é renovar pra você? Provavelmente o Kishimoto ia acabar com ele na última saga e não ia voltar mais, mas ele tá aí dando suporte pro Boruto nas lutas que por vir. Aí você vai perguntar, mas qual que é a origem do Kashin Koji? Galera, o Kashin Koji nada mais é que um clone do Jiraiya, o fucking Jiraiya, que teve o final dele na luta contra o Pain, na saga clássica do Naruto Shippuden. E se ele é um clone, ele sabe todas as técnicas de jutsu que o Boruto tá aprendendo agora. Aí se você perguntar como é que ele aprendeu o Hirashi? O Hirashi, cara, o Hirashi do vô dele, do Minato, cara, o cara que era o Raio Amarelo de Konoha. Por isso que o bicho ficou tão pistola da vida. O cara treinou no Kashin Koji, que é o clone do Jiraiya, treinou com o Sasuke, fugiu com o Sasuke ali, que o Sasuke tá preso numa árvore lá, só o roteirista sabe quando ele vai sair. Então, por isso que o Boruto nesse time skip de 3 anos ficou do caramba, do calibre que ele tá. Tá, mas como assim, Jormir, o Kishimoto tá fazendo tudo e o Kishimoto dá as dicas pra ele do esqueleto principal da obra? Bom, eu vou explicar de uma forma bem simples pra você como seria a origem desse Boruto. Imagina que acabou o Naruto Shippuden. Aí chegou vamos fazer uma história nova agora, inovadora? Porque o próprio Kishimoto falou que se não fosse o Kishimoto estar junto com ele, ele não teria continuado essa história do Boruto, nem teria começado, sequer começado. Então imagina o seguinte, bom, a gente vai ter o filho do novo Hokage, que é o Naruto. Ele vai ser um garotinho mais mimado, um garoto fraco, ele tem os jutsus diferentes. Essa é a história dele. E ele vai treinar com o Sasuke. Legal até aí. Lá na frente vai acontecer alguma coisa em que ele vai acabar tendo um poder diferenciado. Então ele vai ter que ter alguma coisa que vai destacar ele dos demais. Aí beleza, deixa isso na mão do Ikimoto. E lá na frente, futuramente, vai acontecer alguma coisa, ele vai ser acusado por algum crime e vai ter que fugir da vida. Pronto, te dei uma dica aí de 3 pontos assim. No meio disso tudo, você que vai criar agora. Eu tô dando pra você essa tarefa. Imagina o seguinte, você é um roteirista, entendeu? Você vai ter que ligar esses pontos de uma história, você vai virar um roteirista. É a mesma coisa que você pegar os personagens da Marvel, tipo Homem-Aranha. Homem-Aranha é um cara quebrado, ele tem que trabalhar pra pagar as contas. No meio do caminho, ele é picado por uma aranha e vira um herói. Ele tem os poderes de uma aranha. Lá no futuro, ele vai conhecer várias outras aranhas do multiverso de aranhas. Pronto, eu te dei 3 pontos de história, você vai ter que ligar tudo isso. Dele começando a ser um herói, dele enfrentando e ganhando as habilidades dele futuramente encontrando a Madame Teia e conhecendo outras aranhas de um multiverso de aranhas. Entendeu o que eu quero dizer? Vocês entenderam, né? É claro! Então se você me perguntar o que é um trabalho de um roteirista de mangá, esse é o trabalho dele. Ele vai pegar esses pontos, ele vai fazer tanto a ligação desses pontos da história, até a alteração no meio disso, podendo até talvez mudar esses pontos chaves. Só que é claro, existem coisas principais que não podem ser alteradas. Eu vou dar um exemplo muito grande para vocês que eu vi o Peter Bernard falando também e é verdade. Dragon Ball GT. Quando o Akira Toriyama deixou a aval para eles fazerem uma história de Dragon Ball GT, ele deu os pontos principais que ele falava, não mudem a essência dos personagens. Goku, ser um garoto ingênuo, ser um personagem ingênuo. Fazendo ele ficar pequeno, ele acabou sendo mais ingênuo do que ele era. Quando ele era pequeno, ele é bem mais ingênuo, bem fácil de enganar. Vocês sabem disso. Quem conhece Dragon Ball sabe disso. Aí tem as transformações de Super Saiyajin, isso não foi alterado. Eles até acrescentaram. Dragon Ball GT foi acrescentado o Super Saiyajin 4. Tipo assim, que foi até hoje uma das melhores transformações criadas num, tipo assim, algo não canônico. Tipo assim, e é muito válido. Por isso que eu falo pra vocês que os animes antigos tinham
os melhores fillers, né? Os melhores histórias não canônicas que já tivemos. Então hoje em dia fica um pouco mais difícil isso. Entende por que o Wikimoto, estando livre para fazer essas mudanças, faz toda a diferença numa história? Porque, assim, outra coisa que eu não mencionei que teve na entrevista é que a Ada e o Daemon serem personagens existentes ali fez toda a diferença e culminou no que está acontecendo agora na obra. O Boruto teve que fugir de Konoha porque a Ida fez um jutsu que colocou o Kawaki, trocou ele de posição com o Kawaki, fazendo o Kawaki ser visto como filho do Nanadaime Hokage ali, que é o Naruto, e desapareceu, né, que ele prendeu, pra quem não sabe, ele prendeu o Naruto e a esposa dele num universo ali, todo mundo acha que ele foi morto, e colocou a culpa no Boruto. Então todo mundo acha que o Boruto é o cara que é responsável por isso, pelo desaparecimento do Nanadaime Hokage. Sem falar no Amado, que é aquele personagem que apareceu aliado do Ishiki, e ele acabou fugindo pra Konoha e ajudou eles em conhecimento pra derrotar o Ishiki, entendeu? Fez toda a diferença na obra. Consequentemente, o fato do Kashin-Koji estar presente ali e ter ajudado o Boruto em toda essa incursão fez com que ele aprendesse mais jutsu, então fez toda a diferença numa obra. Você percebe que o peso do que o Kishimoto faz na obra realmente torna ele o cara mais importante criando a obra ali, deixando o Kishimoto só pra dar uma olhada lá e falar, ô, beleza, ok. Eu acho que ele deve pegar o livro assim, olhar assim e já era, tá aprovado. Mas me fala aí, o que você achou disso? Você acha importante? Acha bacana? Eu quis trazer pontos, por mais que esse vídeo ficou um pouquinho maior do que eu tô acostumado. Eu quis trazer isso pra vocês conversarem. Vocês que são fãs de Boruto, vocês que querem mais vídeos de Boruto aqui, deixa nos comentários, beleza? Falou? Forte abraço, fique com Deus. E até mais.